Essa ideia de alimentação de 3 em 3 horas, por exemplo, ela não tem, primeiro, muito sentido do ponto de vista evolutivo. E qualquer coisa em biologia que a gente vai falar tem que ter uma base em evolução, tá certo? Então, o ser humano não tinha geladeira, não tinha supermercado durante 99% do tempo que evoluiu na Terra, né? Então, por que seria o ideal comer de 3 em 3 horas se os nossos antepassados são evolutivamente equipados para passar períodos de jejum, né? E por outro lado, de onde saiu a ideia de comer de 3 em 3 horas? Se nós formos ver, existem pessoas que sugerem que se nós tivermos um intervalo maior entre os períodos de alimentação, nós vamos... o corpo entraria numa espécie de estado de conservação de energia, porque está muito tempo sem comer. Estocando? Estocando. Mas, na realidade, se nós formos ver a evidência científica, e eu vou voltar várias vezes nesse ponto, porque eu acho que é importante a evidência científica, existem estudos que medem a taxa metabólica. E voluntários fazendo jejum só de água por até 3 dias não desacelera o metabolismo. Por que desaceleraria o metabolismo em apenas mais do que 3 horas sem comer? Então a gente vê pessoas que estão fazendo uma dieta de restrição calórica e ao mesmo tempo estão botando o alarme do celular para comer de 3 em 3 horas mesmo sem fome. Isso não faz sentido sob nenhum aspecto. A gente tem que respeitar a nossa fome, por exemplo, comer a hora que tiver vontade. O jejum durante longos períodos também não tem problema, então? Então, o nosso corpo, mais uma vez, foi modelado pela evolução para seguir esses desejos, essas vontades, né? Então, nós não precisamos medir a nossa temperatura com um termômetro para decidir se está na hora de colocar ou tirar um casaco. Porque a sensação de calor ou de frio cumpre essa função. Se nós formos ver, a nossa temperatura interna se mantém estável, mas ela se mantém estável porque o corpo controla se está na hora de colocar o casaco ou tirar o casaco. Da mesma forma, eu não preciso medir quanta água eu bebi para saber se eu tenho que ir no banheiro ou não. Eu sinto vontade ou não sinto. Tá? Então, no fundo, se a gente parar para pensar, é estranho a ideia de que eu teria que controlar as calorias numericamente numa planilha. Até porque o ser humano nunca fez isso, numa época em que a obesidade era muito menos comum do que ela é hoje. De alguma forma, existe um mecanismo que controla também o nosso consumo e o nosso gasto calórico. E a questão é, o que está colocando esse mecanismo em desequilíbrio? O que nós estamos fazendo que desequilibra esse controle automático do apetite? O que a gente está fazendo? Então, a ideia revolucionária que o Taubes não foi o primeiro a colocar isso, ele articulou de forma muito inteligente. Ele foi mostrar que isso já constava em textos de médicos da Europa, porque a medicina, ela depois da Segunda Guerra Mundial, ela migrou muito para os Estados Unidos. Tá? Mas antes da Segunda Guerra Mundial, especialmente a Alemanha era o centro mundial da melhor ciência, da melhor medicina. E autores naquela época já tinham se feito esse mesmo questionamento. Como é que o corpo regula a ingestão calórica e o gasto calórico com tanta precisão, uma precisão menor do que 1% de erro para mais ou para menos? É óbvio que tem mecanismos reguladores. Então, a ideia que se coloca dentro da low carb é que o excesso de carboidratos, especialmente os refinados, o que é carboidrato? Carboidrato é açúcar, carboidrato é amido. Amido como aquele presente na farinha, mas também presente na batata ou no arroz, por exemplo. Todos os carboidratos vão ser digeridos em glicose no fim das contas. Tá? Essa glicose entrando no sangue, ela vai estimular a secreção de um hormônio que é a insulina. E a insulina é um hormônio que favorece o armazenamento de gordura. Tá? Uma outra forma da gente pensar é pensar da seguinte forma: o corpo prefere queimar glicose se ela estiver disponível. Então, se nós estivermos dando glicose para o corpo todos os dias, de 3 em 3 horas, o tempo todo, eu sempre vou ter glicose disponível. Como é que eu espero que o meu corpo queime gordura? Tá certo? A gente tem que manter esse nível baixo, então, da insulina. De preferência. Isso. Tá? E, na realidade, o que acontece é o seguinte: há uma coincidência no tempo, histórica, entre a recomendação nos anos 70
para que as pessoas passassem a consumir grande quantidade de carboidrato, ao mesmo tempo que eliminassem o máximo possível a gordura da sua dieta, há uma coincidência com isso e o início da epidemia de obesidade e diabetes nos Estados Unidos e no mundo. Então, nós não podemos afirmar que uma coisa é a causa da outra, mas com certeza a introdução dessas diretrizes bem não fez.